Apesar de que a história da Mariana é incrível e todo mundo ia gostar de saber. Mas então faz um resuminho da sua história para a gente conhecer você, de que cidade você é, onde você estudou. Conta pra gente. Tá. Meu nome é Mariana Amado, eu estudei em Brasília, eu sou formada em Brasília e, por acasos da vida, eu tive que sair de Brasília, onde eu já tinha uma clientela formada. Eu sou especialista em ultrassom, né? Minha primeira especialização foi ultrassom. Quando eu entrei na faculdade, eu já era publicitária, eu trabalhava com publicidade e sempre quis fazer veterinária, chegou a oportunidade de fazer e fiz. Então, eu voltei a minha faculdade toda para ser ultrassonografista, para trabalhar com imagem. E assim eu fiz. Quando eu saí, eu fui ser ultrassonografista e fiz a minha clientela toda em Brasília. Em Brasília eu era reconhecida, em Brasília eu trabalhava, em Brasília eu fazia só ultrassom. Trabalhei um pouco tempo com a clínica, mas 70%, 80% da minha vida era ultrassom, e no finalzinho era 100% de ultrassom, eu não fazia mais clínica. E por acaso da vida eu separei, tive um monte de problema, voltei para minha cidade natal, que era Aracaju, e quando eu cheguei aqui, eu tive que começar do zero. Tentei ser ultrassonografista aqui, só ultrassonografista não consegui, e arranjei um emprego que me daria, que eu poderia fazer ultrassom nessa clínica, mas que eu teria que fazer a clínica geral. E aí começaram as dificuldades. Imagina, depois de tantos anos, eu ter que voltar para lá para uma coisa que eu não queria fazer, que eu não voltei para minha faculdade para isso, que eu não me empenhei, não estudei para isso, mas tinha 2 filhos para criar, dificuldades da vida, encarei e fui. Uma cidade nova. Uma cidade nova, isso foi em janeiro, para as pessoas terem uma ideia, foi em janeiro do ano passado. Foi janeiro de 2020, né? Janeiro de 2020. Fevereiro de 2020 eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente que me impossibilitou de trabalhar. E eu estava com menos de um mês na empresa, na clínica que eu trabalho até hoje. Estava menos de um mês trabalhando quando eu fui acidentada. Algumas pessoas devem saber, mas o Rottweiler me atacou não dentro da clínica. Eu estava fazendo caminhada na praia e tive a infelicidade de ser atacada por um Rottweiler no rosto. Então, nesse momento, mais uma vez, meu mundo caiu. Eu entrei em depressão. Você imagina que uma mulher, né, ser atacada no rosto, eu fiquei desfigurada e estava realmente depressiva, sem trabalhar, dentro de casa, em cima da cama, sem poder comer, sem poder beber água direito. Eis que um dia estou eu na minha única diversão do momento, que era o telefone, passando pelo Instagram, me aparece a imagem da doutora Nora, falando, me convidando a ser uma veterinária insubstituível. Eu não tinha assistido live nenhuma, eu não tinha participado de evento nenhum, eu nunca nem tinha visto ela. Mas naquele momento foi como se fosse um chamado. Nesse momento eu não tinha uma dificuldade financeira como os outros colegas de comprar, mas eu não pensei 2 vezes. E por incrível que pareça, faltavam 15 minutos para fechar o curso. Eram 11h45, era 11h45 do último dia de curso. Então era tipo, eu comprava naquele momento, eu esperaria para o próximo. Como eu estava na cama, depressiva, sem trabalho, sem nada, falei assim, vou investir o meu tempo nisso e quem sabe esse curso vai conseguir me ajudar dentro da clínica médica, já que eu nem sabia que não era um curso de clínica médica, eu não sabia de nada, não sabia nem do que se tratava o curso. Nem sabia que era medicina preventiva, eu não sabia de absolutamente nada. Você só me convidou a ser insubstituível e eu entrei. Entrei, paguei e fui. No primeiro dia, quando eu fiz a primeira aula, parecia que já tinha uma luz para mim. Eu acho que, para mim, o primeiro módulo foi o melhor de todos, para a minha situação do momento, né? Para a minha valorização profissional, para eu entender, me posicionar, independente de estar desfigurada ou não, se aquilo seria minha realidade ou não, porque eu ainda não sabia como é que eu ia ficar. Então, mas eu teria que ter um posicionamento que o médico insubstituível teria, independente de estar bem fisicamente ou não. É que a partir dali aquilo seria a minha realidade. E foram começando as tarefas do curso, eu sempre muito quieta, apesar de ser falante, mas não estava podendo falar, sempre muito quieta, sempre no meu cantinho no curso, às vezes imperceptível ali, porque a turma era muito grande, as pessoas conversavam muito, eu sempre estava de câmera fechada nas aulas, ninguém nunca tinha me visto e não tinha me exposto. Até que um momento a doutora Nora pediu um depoimento para ganhar um bônus do marketing. E aí eu mandei no privado para ela, falando que eu não podia fazer e contei a minha história para ela.
E aí, nesse momento, ela deixou de ser minha professora para ser a minha amiga. Eu considero a Nora como Chorou muito. muito, eu considero a Nora como minha irmã, como minha amiga de verdade, conselheira, confidente, enfim. Mas, e eu comecei a aplicar todas as técnicas de uma vez. Eu queria ser a insubstituível em menos de um mês. Eu voltei a trabalhar com 15 dias depois que eu comecei a fazer o curso. Eu meti as caras e comecei a trabalhar de máscara. Então, antes da pandemia, eu já era a única pessoa do Brasil que usava máscara. Fez Então, bom. máscara para mim não era o problema. Eu ainda fui com alguns pontos no rosto para poder trabalhar, trabalhava de máscara, não tive vergonha de dizer o que tinha acontecido comigo e às vezes até de me mostrar, porque quando antes de eu começar o MVI eu só queria ficar escondida, eu só queria ficar dentro do quarto, se eu tinha vergonha, inclusive dos meus filhos, de conversar com ele, porque era sempre muito dolorido para mim. Os meninos ficavam dizendo, não, mãe, não tá assim, não tá assim. Eu me achava a esposa do Frankenstein, para vocês terem uma ideia. E aí, depois do MVI, esse foi o meu primeiro passo. Foi enfrentar aquilo que estava acontecendo comigo, que aquilo não era o fim do mundo, que eu não era a primeira pessoa do mundo a sofrer aquilo e que existia várias histórias piores do que a minha. Então, eu botei a máscara e fui à luta. E comecei a aplicar tudo que a doutora Nora ensinava no curso. Eu tinha uma grande dificuldade, uma gigantesca dificuldade, por apesar de ser daqui, eu passei 15 anos fora daqui. Então, eu não conhecia ninguém. E tinha outros veterinários na clínica. E que é claro que as pessoas optavam pelo veterinário da casa, pelo veterinário do estado, e ninguém me conhecia. E uma vez, em uma das aulas, que eu não lembro mais, a doutora Nora dizia assim, lugar de veterinário é no balcão da loja. Lugar de veterinário não é sentado no consultório esperando o cliente. E assim eu fiz. Fui lá para o balcão da loja. E comecei a fazer o que todos os veterinários abominam, que é dar dicas, que é dar a olhadinha. E a olhadinha de hoje era a consulta de amanhã. A olhadinha de hoje era a consulta de amanhã. E foram as olhadinhas que fez a minha agenda encher. Eu ia para dentro do banho-tosa, porque eu não tinha paciente. Eu ficava o dia todo lá na clínica sem paciente, e lá tem um fluxo muito grande de cães no banho e tosa, eu olhava a boca, eu olhava a pele, eu olhava unha encravada, eu olhava bolo e pegava o meu telefone, para não ocupar o telefone da clínica, e dizia, oi, dona Maria, tudo bem? Olha, aqui é a doutora Mariana, da clínica tal. Seu cachorrinho tá tomando banho aqui, não tá? Olha, observei que ele tá com um nozinho. Você sabia que esse nozinho pode dar dermatite? E aí foi, e aí ia, e aí ia, e ia. Às vezes, o paciente já estava lá no banho-tosa e ela dizia assim, você pode fazer uma consulta para mim? E dali mesmo eu já fechava. O paciente nem saía do banho-tosa, já ia direto para o meu consultório. E isso, antes de eu concluir o tempo do curso, né, que a doutora Nora dava um tempo ainda e tal, eu acho que em menos de 3 meses eu já estava ganhando 4, 5 vezes mais do que os outros veterinários de dentro da clínica. E aí eu fui fazendo as parcerias com o dono da clínica mesmo, em pacotes de banho, em pacotes de creche, em pacote de daycare, né, que é a nossa creche, em medicamento, em tudo. E eu fui fazendo parceria com ele, mostrando para ele quanto que a clínica preventiva poderia dar a mais para a clínica. Eu não trabalho em domicílio, eu não trabalho para mim, eu trabalho para os outros. E mesmo assim eu consegui fazer parceria e ganhar o que eu estou faturando hoje com as parcerias. Então eu Antes ganhava... dela falar, porque ela já vai soltar, eu quero explicar uma coisa. A gente já falou dos níveis de faturamento. Então, um veterinário que ganha mais de 3 mil, um veterinário que ganha mais de 6 mil, mais de 12 mil de lucro líquido com prevenção. No caso, 12 mil era o aluno Diamond. Então, essa seria a nossa promessa do curso, o aluno que atingisse uma qualidade de vida atendendo isso. E a doutora Mariana foi a nossa primeira aluna Diamond do Brasil. Mariana, em quanto tempo você se tornou Diamond? 3 meses, sem concluir o curso. Quando eu fui Diamond, eu ainda não tinha nenhum certificado do curso, para ter uma ideia, né? A doutora Nora ficava, assiste o último módulo, que era o módulo das redes sociais, do marketing e tal. Assiste, assiste. Ela ficava me enjoando, assim, muito, mas a minha agenda era super lotada, eu não conseguia. Aí foi meu primeiro acréscimo de valor. Né? Minha consulta, quando eu comecei, ela custava R$ 150, nós passamos para 200, depois para 250, hoje ela está em R$ 350. Olha os reajustes de tabela por agenda fechada.
Isso, eu não consegui atender, porque na preventiva a gente só consegue atender 4, no máximo 5 pacientes por dia, se você for até a noite. Né? Eu consegui atender 2 de manhã, porque eu começava às 8, atendia 2 de manhã e no máximo 3 à tarde. Então não tinha espaço, e atendia de segunda a sábado. Então não tinha espaço para isso. Literalmente as pessoas pagavam para conversar comigo. E a doutora Nora não tinha a reconsulta, não tinha a consulta de manutenção, e como eu dava meu WhatsApp e terminava também trabalhando pelo WhatsApp, porque as pessoas iam surgindo dúvidas, porque na consulta preventiva a gente fala muito, e essas dúvidas surgem, às vezes as pessoas mesmo diziam assim, não, eu quero voltar para fazer outra consulta, porque eu tenho algumas dúvidas e eu não vou ficar tirando com você por telefone. Então, eu criei a consulta de manutenção da preventiva. Então, elas fazem a consulta comigo, a primeira consulta, depois ela tem que voltar antes de 2 meses para ter 50% do valor inicial, né? Então, se ela pagava 350, ela paga 50% na reconsulta, se for menos de 60 dias. E aí eu fidelizo uma carteira de clientes, chegou uma época que eu não conseguia mais colocar paciente novo. Então, aí a gente teve que, de novo, reajustar o valor para poder conseguir atender Dá todo conta, mundo. né? Dá conta. Volta para mim, equipe. Pede para revoltar aquela pergunta da olhadinha, que foi muito rápida, eu não consegui ler. Eu acho importante responder. Ali, ó, como a olhadinha e avisar que precisa da consulta sem cliente se ofender por você não ter falado o que era e que tinha que dar a medicação, da Rita Souza. Ensina o povo aí a dar a olhadinha certa. Então, Rita, vamos falar assim deixa eu ver uma coisa assim bem básica, pele. Eu acho que pele era as olhadinhas que eu mais dava, era de pele, né? Aqueles cachorrinhos que estão lá no banho tosa. Então eu ligava e dizia assim, olha, dona Maria, a senhora percebeu que o Bob tá com a feridinha assim, 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 assim. Aí se ela dissesse assim, percebi, a senhora pode dar uma olhadinha? Eu falei, então, a gente precisa fazer uma avaliação, a gente precisa passar por uma consulta para que eu possa fazer exames, para que eu não possa passar medicamento aleatório para ele. Eu posso passar qualquer medicamento que não vai resolver. Então, a gente tem que fazer uma avaliação, tem que fazer os exames, a gente precisa descobrir o que ele tem e depois eu preciso ensinar a senhora a prevenir o que ele tem. Porque, assim, quando a gente dá as olhadinhas, a gente também precisa ser clínica. Então, a gente resolve o problema, depois a gente marca uma consultoria preventiva. Então, você ganha 2 consultas. Eu ganhava 2 consultas na época. Eu ganhava a consulta clínica, da olhadinha, que ali eu teria que resolver o problema da otite, que também tem muito, vamos falar da otite. Ali eu tinha que resolver o problema da otite, e depois eu tinha que ensinar a dona Maria a como o cachorrinho dela nunca mais ter otite. Então, eu tenho pacientes meus que já estão há quase 1 ano comigo, né, vão completar 1 ano, de olhadinha de otite, que tinham otites crônicas recorrentes e depois da prevenção nunca mais tiveram. Né? Cães praticamente com conduto fechado, de tanto otite, 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 e hoje a gente consegue colocar o dedo no conduto. Então, Olha aí o ciclo que eu falei, né? A prevenção leva a clínica leva a vacina leva. Então, assim, um leva para o outro, um leva para o outro. Você está sempre fazendo com que esse cliente fique e fidelize com você. Mari, agora, não fez 1 ano ainda, né? Em fevereiro vai fazer 1 ano. sim. Agora, em dezembro, o que aconteceu com a doutora Mariana em relação de resultado? Então, na verdade, quando eu descobri que eu era Diamond, quando eu descobri que estava faturando os 12 mil, eu não sabia, né? A doutora Nora que ficava, faz suas contas, faz suas contas, faz suas contas, eu preciso mandar um reconhecimento para você, eu sei que você já tem um faturamento bom, mas eu preciso saber de número. Quando a gente sentou para fazer, e aí eu me assustei porque eu já era Diamond e não sabia. Então não passei por Golden, por nada, já fui direto pro Diamond, e foi uma alegria só, porque eu não sabia. Em dezembro aconteceu, novembro aconteceu a mesma coisa. Outubro, a doutora Nara começou, já fez seu fechamento, faz seu fechamento, faz seu fechamento, faz seu fechamento. Em outubro, eu me lembro que ele estava com 20 mil, alguma coisa do tipo. Aí ela falou assim, eu quero ir nas férias para Aracaju. Fecha aí esses 22 mil, seria 22, né? 24. 24 mil, fecha aí esses 24 mil que vou para Aracaju gravar com você. E aí Eu a gente caiu inventei o duplo Diamond por causa dela. Aí eu falei, ela um dia falou, e quanto que é o duplo Diamond? Eu falei, 24, Foi. né? Era 12. Aí ela não achou pouco, fechou 26. E aí, quando foi agora, essa semana, ela falou assim, pelo amor de Deus, fecha seu faturamento aí que eu preciso saber. Ficou. Aí eu tirei foto da tela do sistema, da clínica, e aí tava 26 mil, para outra surpresa minha. Nunca parei para fazer essa conta, para ter reconhecimento. A qualidade de vida veio,
as contas pagas, passeio com os filhos e tudo veio gradativo. Então, eu saí em um ano de uma pessoa depressiva, sem faturamento nenhum, sem perspectiva nenhuma, sem saber por onde começar, porque o ultrassom não tinha vingado aqui, porque era muito fechado, eu já tinha aqueles ultrassonografistas fechados, só indicava aqueles que conhecia, os veterinários só chamavam aqueles que conhecia, não dava oportunidade para outras pessoas. Então, eu saí disso para um duplo Diamond em 2 anos, sem correr atrás disso. As coisas aconteceram gradativamente. Do Diamond para o duplo Diamond, eu agradeço muito as mídias sociais, as redes sociais, que a doutora Nora também me pegava muito no meu pé sobre isso. Eu não tinha tempo, porque como eu atendia 5, 6 pacientes por dia, eu não tinha tempo nem de respirar, imagine de fazer vídeo para a internet. E aí foi quando eu terceirizei o serviço. Ela genialmente achou uma outra colega preventiva, que tinha expert em rede social, que gostava de mexer, que fazia isso muito bem na dela, e ela juntou as duas forças, a da doutora Lorena com as redes sociais e a minha com a parte preventiva, e eu saí de 400 seguidores para 19 mil seguidores. Então, assim, a gente saiu de um reconhecimento estadual, ou talvez municipal, para um reconhecimento mundial, porque eu tenho seguidores da África que me mandam mensagem, tem da Espanha que me manda mensagem, de coisas que a gente precisa ir para o Google Tradutor, mas a Lorena falou assim, não sei responder. Eu falei, vamos para o Google Tradutor, amiga, porque eu também não sei. Mas a gente se vira, e depois disso também, graças à doutora Nora, eu conheci um mundo da medicina integrativa, pela qual eu estou apaixonada. Agora é minha outra paixão, porque eu consigo juntar a medicina integrativa com a medicina preventiva, e essas duas forças unidas, para mim, têm dado alegria de vida, né? Hoje, eu não voltei para ser aquela clínica, não faço plantão, não faço nada disso, eu faço o que eu gosto. As pessoas pagam para bater papo comigo. Eu tenho uma estagiária que é minha xará também, e aí ela fala assim, doutora Mari, eu fico boba, porque as pessoas pagam para bater papo com você, elas sentam aqui e vai bater papo comigo, e é exatamente isso que E os acontece. bolos, Mariana? Bolo, picolé. Bolo, picolé, agenda, você viu que agenda linda que eu ganhei hoje? A agenda por ser, né? Fora os presentes, né? Porque eu falo assim, 7 anos de ultrassom, nunca ganhei uma bala. Então Porque a não pessoa tinha... te 450 numa consulta e ainda te leva um bolo. leva bolo, leva agenda, viaja, ela traz bolsa. Hoje essa semana eu ganhei uma bolsa de Você cor não é a linda. melhor clínica do Brasil e não trabalha com clínica. Eu não trabalho com clínica. Não precisa. Algumas coisas da clínica, é claro que a gente resolve ali dos nossos pacientes e tal, coisas bobas. Ou senão Mas você terceiriza. pra você ter uma ideia, uma úlcera de córnea eu não trato. Eu passo para o oftalmo. E ainda tem essas parcerias com especialistas. Então, eu tenho uma carta de especialistas que trabalham comigo, né, radiologista, ortopedista, dermato. Então, eu tenho esse pessoal. Isso, eu sentei com todos para perguntar em cada especialidade o que é que eu poderia fazer de forma preventiva para que meu paciente não tivesse aquelas coisas. Então, além do curso da Nora, eu tive esse know-how com cada um dos especialistas. Então, os meus pacientes de preventiva fazem eletro, fazem eco, fazem exame de fundo de olho. Bulldogs vai para o oftalmo com 6 meses sem ter nada, única e exclusivamente preventivo. Eu dou aquela pincelada e encaminho para o oftalmo. Então, eu tenho oncologista, eu tenho todas as especialidades na minha carta, pessoas que eu confio, pessoas que eu fecho os olhos e digo assim, tá entregue. Que eu tenho feedbacks muito grandes. Eu não faço cirurgia, eu vendo a cirurgia. Então, eu vendo a cirurgia, quem recebe a cirurgia sou eu, e eu encaminho para a clínica. E muitas das vezes ainda paga a minha hora ou minhas 2 horas para que eu acompanhe o paciente lá dentro. Gente, eu não faço nada de cirurgia, pego uma pinça. Mas só de eu ficar lá sentada, assim, olhando, ou ficar batendo papo com a cirurgiã, já valeu a pena. Porque eles Eu também, confiam em vários mim. clientes queriam isso, assim, pagar para eu acompanhar, porque a neurose deles é tanta que a gente esteja junto, que alguns faziam. Eu tentava convencer que não precisava, mas alguns era difícil. Eu tive agora, há pouco tempo, que deixar um dos meus pacientes aqui em casa por 10 dias. Porque ela não se conformava nem se eu dissesse que a creche que eu indico, que o hotel que eu indico, é isso que eu ia lá olhar. Não teve papo. Ele passou ano novo comigo, foi embora ontem. Né? Então, isso acontece. A parte de ser insubstituível vai além. A pessoa está num pet shop, está lá na pet, está tirando foto para ver se aquele petisco pode ser dado. Quando lançam um produto, eles mandam para mim e falam assim, você já conhece esse?
Aí eu falei, não, calma, eu vou estudar, vou procurar saber o que que é, daqui a pouco eu te digo se pode usar ou não. Então, o mercado cresce de uma forma Gigante. estrondosa, tem coisas que realmente a gente não consegue acompanhar, e quem nos ensina são eles. Tipo, eles mandam o encarte, mandam a foto do produto, e aí realmente eu vou atrás, e não meço esforços para isso. A parte ruim, para quem acha que isso é ruim, mas eu gosto, adoro, de ser insubstituível, é que você vira amiga. Então, a gente não é mais, deixa de ser médica e vira amiga, a ponto de daqui a pouco tá te chamando até pelo apelido, né? E a todo momento, e a toda gracinha que o animal faz, que o seu paciente, seu cliente faz, seu paciente faz, eles mandam para você, e eu adoro, porque eu gosto dessas fofices todas, e chega a me emocionar, e tem festa de aniversário, e tem não sei o quê, então, assim, ainda tem os eventos dos tutores, né? Os eventos dos pets. Mas o MVI foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. O MVI mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar da medicina veterinária, mudou a minha forma de agir e mudou a minha forma de conversar com os colegas. Então, não é difícil eu encontrar colegas dentro das clínicas ou representantes comerciais que sentam no consultório e choram isso ou choram aquilo. Então, hoje eu consigo me posicionar e ajudar os meus colegas a se posicionarem também. Né? Não dá para ficar fazendo um plantão de 12 horas para ganhar R$ 100. Ou para ganhar só a comissão que tá fazendo, que se você não fizer nada, você vai passar as 12 horas ali sem ganhar nada. Então, a valorização começa da gente. Para mim, era muito difícil me comportar com o tutor, por mais desse jeito falante que eu tenha, mas eu nunca fiquei cara a cara com o tutor para dizer que ele tem que fazer isso e saber responder à altura quando ele indagasse alguma coisa, porque eu não vivi isso. O meu cliente era o clínico, então eu ia lá com o meu ultrassom, conversava com o clínico, ele me dizia o histórico, eu fazia meu exame e ia embora. Então eu não tinha isso. Então hoje eu tenho que ser clínica, eu tenho que ser veterinária preventiva, eu tenho que ser psicóloga, eu tenho que ser psiquiatra, porque agora com a medicina integrativa, então, a gente vê o quanto que as pessoas estão ficando cada vez mais, como é que eu vou dizer, dependentes emocionalmente dos pets, e isso às vezes pode acarretar em número de doenças. E dizer isso para eles de forma com que eles te amem e não te odeiem é muito difícil. E o MVI me ensinou isso. Me ensinou a demitir cliente, me ensinou a me posicionar, e o pior de tudo, que esses que você demite, eles não são demitidos, depois eles voltam. E quando eles voltam, sabe aquele gostinho bom de dizer assim, você foi por aí, mas você voltou para mim, e voltou quieto, tipo, sem ser arrogante, sem querer humilhar, ou sem dizer que sabe isso ou aquilo mais do que quem estudou. Então, todos esses que eu demiti, de todos que eu já demiti, eu acho que só uns 2 não voltaram. Os outros todos voltaram, inclusive hoje um voltou, né, que eu tinha, inclusive um voltou. E quando eles voltam com um reconhecimento melhor do seu trabalho. Eles voltam até indicando outras pessoas. Então, eu falo que o demitido, quando volta, é o melhor cliente que você vai ter na vida. Então, não crie birra quando você demite, não tenha pudor de dar olhadinha. Essa parte da olhadinha eu bato muito na tecla, porque eu já ensinei algumas pessoas a dar olhadinha e elas não aceitam. Elas acham que olhadinha é consulta e olhadinha não é consulta. Olhadinha é uma provável consulta. Fazer, né? Assim como para assim como para tudo tem uma técnica e um script. Se a pessoa faz de qualquer jeito, não dá certo. Por isso que ela deve estar falando, eu já fiz, já sei. Por isso que eu falei, você tem que se esvaziar. Existe um jeito novo de fazer isso. Ainda teve isso, né? Essa parte de se esvaziar é muito importante. Quando eu fiz o MVI, para mim eu estava fazendo uma faculdade nova. Porque tudo que era dito ali, eu nunca tinha ouvido falar. Tá? Então, eu não sabia que na prevenção a gente tinha que pedir para, ou falar com o tutor que ele tem que escovar um pelo de um cachorro. Ninguém nunca me disse isso, eu nunca disse isso numa clínica. Então, para mim, isso era coisa de estética. O esteticista que tinha que falar, e não eu. Mas a autoridade vindo de um veterinário falando e de um esteticista falando, 100 quilômetros de distância. Então, quando eu comecei a fazer prevenção na clínica, uma das primeiras coisas que eu fiz foi treinar a equipe. Né, a doutora Nora sabe disso. Então, até o motorista é preventivo. Porque até ele sabe como pegar, até ele sabe a guia. Uma vez eu contei para a doutora Nora, era um outro motorista, não é o mesmo que está hoje. E aí ele foi pegar um Spitz e ela estava com uma coleirinha enforcadora, aquela que puxa, né, e enforca.
Ele virou para a doutora e falou assim: a senhora sabia que essa não é a coleira ideal? Depois você conversa com a doutora Mariana, tem um negócio na traqueia que dá. Ele não sabia o que era, mas ele ajudou. Tem um negócio na traqueia que dá, e se usar isso aqui vai ficar ruim. Tipo assim, deu ruim para ele, né? E aí, quando ele saiu da casa da doutora, a doutora ligou. Ah, eu queria falar com a doutora Mariana, ela não me conhecia. Aí eu falei, oi, pois não. Ela falou, não, é porque o motorista daí me falou que tem alguma coisa na traqueia que dá por causa da guia que ela tá usando. Veio para consulta, fez exame, continua comigo até hoje, graças ao motorista. Então, quando a gente compartilha conhecimento, principalmente com a equipe que trabalha com a gente, não é que a gente esteja ensinando para ser nosso concorrente. A gente está ensinando para multiplicar. Então, eu fiz uma palestra com o pessoal da empresa, né, com todo mundo, e ele estava lá no meio, e eu expliquei a diferença das guias, porque que o cachorro pequeno tinha que usar essa, o grande tinha que usar essa, até para os meninos da venda conseguir vender melhor ali no balcão, e ele botou isso na cabeça dele. Então, quando ele chegou lá, que viu, ele falou, opa, que tá errado, eu não sei explicar o porquê, mas eu sei que tá errado. E isso me deu um paciente a mais. Então, se eu tivesse sido egoísta de não ter ensinado a equipe, de não ter passado para frente o que eu aprendi, nada disso teria acontecido. Esse é o treinamento de equipes, né? Mari, deixa eu explicar uma coisa aqui. E aí eu vou deixar essa pergunta para todo mundo que está aí. Quem que tem que falar qual que é o melhor creme para o nosso rosto? A médica, dermatologista ou a balconista da Sephora? A médica dermatologista. A balconista da Sephora com certeza recebe um treinamento para indicar os melhores produtos. Ela não vai fazer por mal, mas ela não estudou medicina, dermatologia, para saber qual creme é para você e qual é para mim. Sim. Então, primeiro nós vamos na médica, ela nos indica os melhores produtos, e aí a gente vai na Sephora ver onde que tem os produtos. Então, a partir disso, a gente entendendo que nós somos médicos veterinários e que a gente precisa passar todas as orientações, e todas, aí fecha o ciclo do insubstituível mais a prevenção. Mariana, eu queria te agradecer a sua participação. Não existe mágica, só queria dizer que não existe mágica. Você não vai comprar o curso do MVI e vai se tornar insubstituível e vai ganhar 12 mil de uma hora para outra. Exige muito esforço, muito estudo, muita dedicação. Eu tive o prazer de participar de uma turma incrível. E na época que eu participei, a gente tinha grupos de estudo além, né? Nós passamos meses juntos aí, todas as terças, todas as quintas, estudando clínica, estudando prevenção, estudando marketing digital. Eu tive o prazer de participar desde a primeira aula até a última aula, e dizer assim que o grupo do MVI, todos os alunos que estão ali dentro, às vezes eu não consigo participar muito do grupo por causa da quantidade de pacientes que eu tenho, que eu não consigo, mas no final da noite, às vezes eu dou uma lidinha assim em tudo. O grupo se ajuda demais, tem quase todas as especialidades ali dentro, e quando a gente precisa de alguma coisa que pede socorro, tem sempre algum para poder ensinar alguma coisa. Então, aquela ideia de que veterinário é ruim, que veterinário não gosta do colega, que veterinário não se ajuda, né? Que o veterinário não se ajuda, caiu tudo por terra quando entrei no MVI. Né? Então, somos pessoas de todos os lugares do Brasil. É uma família. E é uma família, e todo mundo se ajuda. Então, é incrível. Só tenho a agradecer também. Tudo. Nossa, maravilhosa. Mariana, Deus te abençoe, que você chegue no seu duplo W, se seja onde você quiser, você já sabe aí o segredo, você já sabe que você vai explodir e vai ser inspiração, né? Uma pessoa que precisava de ajuda em fevereiro, hoje é inspiração e modelagem para muitos veterinários que hoje estão te assistindo aqui ao vivo, e eu desejo que Deus te traga ainda todas as realizações do seu coração, porque você merece por esse seu coração incrível. Viu? Você sabe o Muito obrigada. Te amo muito. Obrigada, Mari.